Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Cá estamos para o segundo episódio dos Comentadores, um programa que nós fazemos aqui no Abril, para comentar aquilo que os comentadores andam a dizer nas televisões, nas rádios e nos jornais, para tentar dar uma alternativa de opinião e de análise em relação àquilo que é maioritário, esmagadoramente maioritário, nesses meios de comunicação social. Eu e o Nuno Ramos de Almeida estamos aqui hoje para comentar Pacheco Pereira, José Miguel Júdice e Nuno Rogério. São os três comentadores que hoje são alvo das nossas análises. E vamos começar com Pacheco Pereira. Agora, há um aspecto que tem sido menosprezado e que não pode ser medido apenas para estatísticas. Há num grande conjunto de pessoas uma perda de dignidade. Eu dou-lhe dois exemplos, um português e um americano. Um operário de Detroit, que trabalhava numa fábrica, veio para a rua. Portanto, as fábricas fecharam e grande parte dessa mão de obra que era o coração industrial dos Estados Unidos veio para a rua. Claro que está na rua a ganhar de outra maneira, por exemplo, com bancas de fruta ou com venda de alimentos, mas não é a mesma coisa. O sentido de perda de dignidade que dava ao trabalho industrial perdeu. E em Portugal aconteceu o mesmo. Por exemplo, nos despedimentos das fábricas têxteis, as mulheres vão primeiro que os homens. O que é que acontece com uma mulher que é despedida? Uma mulher que é despedida deixou de ter uma autonomia que lhe dava ter um salário para passar a ser uma dona de casa. Há uma perda de valor simbólico que nós não damos importância nenhuma, mas que é fundamental para a alteração das relações sociais. Essa mulher tornou-se uma dona de casa, a sua principal preocupação vai ser os filhos, pôr a comida na mesa, tratar do marido. E o que é que fica pelo caminho? A sua própria vida. Deixa de ir ao cabeleireiro, deixa de escolher a roupa. Essas coisas são muito importantes na noção de dignidade individual. E o que aconteceu nos últimos anos é que com o domínio da economia da Troika, chamemos assim, que é para o domínio de uma economia em grande parte assente nas contas certas, que o PS, aliás, também tem pelo caminho, muita gente acabou por perder este sentimento de dignidade e volta-se para a extrema-direita. Foi uma escolha tua, Nuno. Eu estava aqui prontinho para subscrever tudo o que o Pacheco Pereira acabou de dizer. Embora pense que depois ele não retira as consequências totais daquilo que diz. Mas como foi uma escolha tua, pedia-te então que fizesse a tua análise a esta intervenção. Bom, eu acho interessante, em primeiro lugar, que este argumento que o Pacheco Pereira está a utilizar é um argumento que ele faz em relação inicialmente ao Brasil, isto é, ele está a analisar os resultados das eleições brasileiras, resultados esses que essa expressão não se verifica da mesma forma. Isto é claro que até aos 2 salários mínimos que os negros e as mulheres votam maioritariamente Lula. Isso tem que ver porque o conflito social muito forte no Brasil está aditivado por uma herança colonial que faz com que haja uma espécie de divisão quase racista entre esquerda e direita, entre classe média e as classes mais pobres. Mas a análise do Pacheco Pereira é muito interessante, só que eu acho que ele perde 2 aspectos que seriam fundamentais. A perda de dignidade não é apenas individual, ela é social do trabalho. Isto é, nós neste momento na comunicação social, nos comentadores, não achamos que o trabalho seja o criador da riqueza e que aqueles que trabalham criam a riqueza e tenham importância. E nós reparámos isso, por exemplo, na pandemia. Isto é, aqueles setores que mais mal pagos são, como os caixas de supermercados, aqueles que fazem os transportes, um conjunto, os que limpam o lixo, as mulheres da limpeza, não pararam na pandemia e continuam e fizeram funcionar a sociedade e continuam a valer. E há um segundo aspecto também fundamental, que é não só isto é uma questão coletiva, como é uma questão de representatividade. Se nós olharmos para os parlamentos, desde o francês, ao português, ao inglês, ou dos Estados Unidos, verificamos que as pessoas que são originárias desses setores sociais estão subrepresentadas.
praticamente desapareceram dos parlamentos. Apenas existe uma classe média letrada que não corresponde de facto à sociedade. Vamos ver no Parlamento inglês, isso é visível, aqueles que são de Cambridge e Oxford, que são menos de 1% da população, têm uma representação do ponto de vista do Parlamento e do Governo que é muitas vezes maior. Parece que regressamos ao voto censitário. O voto censitário era aquele Sim. que apenas aqueles que eram ricos ou tinham conhecimentos o poderiam fazer. E há esta Aliás, parte em que o Pacheco Pereira Inglaterra, não retira. até depois da Segunda Guerra Mundial, não sei se 46, 48, agora não me lembro, 7% da população tinha direito a votar mais do que uma vez. Portanto, tinha direito a um voto a duplicar ou triplicar, conforme fosse da academia, fosse nobre, fosse ou representasse uma determinada corporação. Isso só acabou depois da Segunda Guerra Mundial. Para adiantar, para ir um bocadinho fora do âmbito do que tu estás a falar, que nasce da questão da eleição brasileira, eu acho que há aqui duas subtilezas interessantes. Uma é o Pacheco Pereira falar digamos, de que isto é consequência da política da Troika e digamos, da contenção financeira por parte dos Estados, quando eu acho que não. São consequências da política da globalização, não propriamente da Troika, que faz com que, quer dizer, em Detroit, que é a fábrica a cidade que entrou em falência porque as fábricas de automóveis foram todas abaixo, não havia troika nenhuma, nem havia contenção nenhuma do Estado. Havia um sistema que se sustentava numa industrialização que passou a precisar, com a globalização, para ser competitiva, de suportar-se em mão de obra barata e que ali não dava. Tiveram que se localizar para outras regiões do mundo, a China, a Índia, etc. E provavelmente alguns países da Europa do Leste. Aliás, a Thatcher tem uma frase genial quando afirma que não existe sociedade, por um lado, existem só os indivíduos e que a economia não é o objetivo, mas é um instrumento para transformar a alma. Sim. De alguma forma, conseguiram transformar na cabeça das pessoas o seu papel e diminuir o seu poder. Sim, sim. E outra questão é que eu até um bocadinho mais longe, é que isto é um mal endémico do capitalismo. Não há hipótese disto ser diferente, não é? No século XIX, não é? Quando começou a industrialização, os que perderam a dignidade, para citar o Pacheco Pereira, foram os artesãos que a máquina venceu. Muitos queimaram máquinas, etc. Depois, durante décadas e décadas, do século XX fora, empregavam-se operários e nas fábricas em condições insalubres, as crianças a trabalhar horas e horas seguidas e, digamos, só... Olha, com o advento do bolchevismo e das lutas operárias é que isso começou a ser minimamente moderado. E não estou a dizer nada que o Pacheco Pereira e todos nós não saibamos, não é? Na Primeira Guerra Mundial foram retirados os operários das fábricas, puseram lá as mulheres para substituir os operários e foram metê-los, com muita falta de dignidade, nas trincheiras, como carne para canhão, para resolver um problema lá dos vários imperialismos que andavam a procurar ter mais poder uns que os outros. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a entrada das linhas de produção, e durante o período entre guerras, a entrada das linhas de produção em série, aumentou a brutalidade sobre os operários, aumentou o número de horas de trabalho, os ritmos de trabalho absolutamente avassaladores, também retiravam dignidade às pessoas. E o que aconteceu nessa altura foi que, de facto, a luta sindical também explodiu e o medo da Revolução Bolchevique fez com que, apesar de tudo, algumas coisas se moderassem. Os Depois chamados 30 anos gloriosos. Exatamente. Depois houve este programa. Com políticas sociais e keynesianas. Houve a criação da sociedade de consumo no pós-Segunda Guerra e daí passou-se para uma globalização que, neste momento, o que está a fazer é substituir pessoas por máquinas, robôs e computadores. E essas pessoas, isto depois de terem andado à procura da mão de obra barata no Oriente, não é? Depois as pessoas, de facto, vão perder os seus empregos e uma parte delas, claro que depois é preciso manter os consumidores, porque senão não há ninguém que pague isto. Mas uma parte delas vai ser ignorada, vai perder, de facto, toda a dignidade. Vai vender, como ele diz, fruta na rua. E até aí pode ser substituída por um robô. Portanto, eu creio que ele não quer tirar, por motivos ideológicos, obviamente, a consequência total do próprio raciocínio que ele faz. Estando mais ou menos de acordo, a parte das máquinas. É que já não gostas tanto. Teria aqui para discutir. Não Não estou contra as máquinas, atenção. Depois o problema é como elas são aplicadas numa sociedade capitalista. Aliás, claro, mas há um eu aumento até tenho um problema, sítios... sou viciado em gadgets, tenho essa coisa. Mas não era dos piores vícios, apesar de tudo. Não sei.
Bom, vamos passar a outro? Passamos ao seguinte. Passamos ao seguinte. Então, o nosso comentador seguinte é o senhor José Miguel Júdice. Começar pelas eleições em Itália, com a vitória de um partido com raízes pós-fascistas. Quem é que está a branquear o fascismo? Comece logo por aí. É que são disparates que eu diga, Patrícia. O Partido Democrático é um partido pós-comunista. Mas ninguém diz que o Partido Democrático Italiano é um partido pós-comunista. Isto é, acho que há aqui, analisou-se muito, e é bem que se analise, é uma situação que merece bem ser analisada, mas o que me surpreende é de facto que a análise seja feita com base em estereótipos. Um partido pós-fascista, você está apenas a repetir aquilo que praticamente toda a mídia internacional diz. Como é que se classifica, então? Deixa só acabar. Cometem-se erros primários na classificação político-ideológica. Cientificamente, é um disparate dizer que os Irmãos de Itália é um partido de extrema-direita. O partido de extrema-direita é um partido que quer rebentar com o regime político. É um partido que tem uma estratégia revolucionária, uma estratégia de destruição do regime. Não é o caso. Terceiro lugar, é uma estratégia que a mídia tem, que ela assim é que anda a branquear o fascismo. Iremos ver isso. Repara, 2 ou 3 exemplos. Primeiro, o João Oliveira, peço desculpa, um comunista que agora não está no Parlamento, que devia meter a mão na consciência, explicou as eleições. Eu estava a ouvir e lembrei-me, este tipo acha que está em 1922, quando o Mussolini fez a marcha sobre Roma, há um século. Porque o que ele diz é que o capitalismo italiano, altamente preocupado com o crescimento da reivindicação das lutas populares, foi apoiar um partido fascista para que ele ganhasse as eleições. Segundo, a TSF transmitiu, no dia seguinte às eleições, como se estivesse em 1943, na resistência contra o nazismo, aquela belíssima canção Bella Ciao, como quem diz, vamos outra vez para a resistência armada, porque vêm aí os fascistas. Este foi eu que escolhi. Para já quero saudar o facto de José Miguel Júdice gostar da canção Bella Ciao, que eu também gosto. Mas isto e peço desculpa por voltar a este assunto do fascismo em Itália, que nós já tratámos a semana passada, mas tinha aqui uma coisinha, que é: não há rigor científico, ou a expressão que ele usa é mais ou menos esta, não há rigor científico quando se diz que o partido que ganhou as eleições em Itália é pós-fascista. E depois, a pessoa que diz isto diz que o Partido Democrático é pós-comunista, o que é uma coisa de rigor científico, no mínimo, muito duvidoso. Porque, vamos lá ver, o Partido Democrático é já a 4ª geração. Começou em 1991, quando o Partido Comunista Italiano decidiu que já não queria ser comunista. Deitou-se abaixo e fundou o Partido Democrático de Esquerda. Salvo erro, era assim que se chamava. Depois o Partido Democrático de Esquerda, que começou a ter maus resultados eleitorais, meteu-se numa coligação de centro-esquerda e foram formar os democratas de esquerda. E estes democratas de esquerda, que estiveram no governo uns tempos, depois perderam as eleições e formaram uma outra coligação de centro-esquerda para meter mais uns grupos de centro-esquerda, que é o atual Partido Democrático. A distância para o comunismo já vai em 30 anos. Sendo que o Partido Comunista Italiano, ainda por cima, já tinha abandonado o marxismo-leninismo nos anos 70, quando fez o eurocomunismo com o Partido Comunista Francês. Portanto, dizer que isto... Qual é o meu ponto? O meu ponto é que o rigor científico só serve sempre para um lado. Para o outro, utiliza-se aquilo que verdadeiramente está em disputa nesta discussão, que não tem nada de científico, não é a história analisada de um ponto de vista científico, não é nada disso. É luta política. E utilizam-se os termos, o termo fascista, o termo comunista, o termo social-democrata, o que for, conforme as conveniências políticas. Há muito pouco rigor histórico nesta conversa. Depois, há uma coisa que é muito distinta em relação a estes partidos de extrema-direita do que um partido democrático ou outros partidos sociais-democratas possam ter, mesmo que tenham um passado, uma herança comunista qualquer. É que estes partidos renegaram explicitamente, institucionalmente, o comunismo. Mal ou bem, não é isso que eu estou aqui agora a discutir. A extrema-direita nunca o fez. A extrema-direita diz, em campanha eleitoral, não, nós não somos comunistas. E depois, durante o tempo parlamentar, o tempo pré-campanha, o tempo quando chegam aos governos, têm manifestações
com militantes neofascistas evidentes, que toda a gente filma, que toda a gente vê, utilizam simbologias do fascismo histórico. E, portanto, quando a jornalista que aqui está lhe chama pós-fascismo, ela até está, de facto, na minha opinião, a ser totalmente correta. Nem sequer está a chamar fascistas aos senhores. E, portanto, esta guerra que me parece que convém muito ao centro-direita para permitir, digamos, encontrar permanentemente um contraponto do lado da extrema-esquerda, daquilo que eles chamam de extrema-esquerda, para, no fundo, tentarem sobreviver na própria degradação a que estão, neste momento, sujeitos eleitoralmente pelos ataques da extrema-direita. Tenho dito. Deixa-me só dizer duas coisinhas pequeninas. Sim. Primeiro o rigor é tão grande que era como chamar pós-socialista ao Mussolini, por ele facto de ter sido diretor do órgão central, o Avanti, do Partido Socialista, antes da Primeira Guerra Mundial, que ao contrário do partido ele passou a defender a intervenção militar e a guerra. E portanto aquilo que define de facto se um partido é, aquilo que estava a dizer, pós-fascista ou não pós-fascista, se mantém determinadas características. E aqui a questão do racismo é determinante. No caso da análise do Júdice, ele pega numa questão que é lateral, que é, ele diz assim, eles não pretendem mudar o regime, eles não pretendem, portanto, fazer um golpe de Estado. Mas ele tem que ir à história, isto é, quando Mussolini fez a Marcha de Roma, tinha 8,5%. Há uma coisa já agora. Estes não precisam. Sim, estes não precisam. Só uma coisinha. Ele diz a dada altura que a extrema-direita, cariz mais ou menos fascista, ele prefere direita radical. Ele diz extrema-direita. É revolucionária. Nunca é revolucionária. Isso nem sequer o Mussolini foi revolucionário. Deixa-me lá explicar porquê. Uma coisa é querer mudar o pessoal político. Mas os fundamentos da sociedade que os fascistas defendem, ou que hoje em dia existe, são muito parecidos. Tem que haver patrões, tem que haver trabalhadores, tem que haver investidores, tem que haver uma elite de uma classe dominante que governa todos os outros. E, portanto, mesmo que por via violenta ou por via de um golpe de Estado se mude um regime com este tipo de pensamento, não se está a fazer uma verdadeira revolução. A revolução está, de facto, pelo menos nas intenções, do lado comunista, que quer mudar isto tudo. Quer mesmo mudar o sistema económico e mudar este tipo de relações socioeconómicas. Sim, de alguma forma, alguns historiadores, como o Ziv Sternel, no caso israelita, dizem que eles são revolucionários porque veem o primado da ação. Mas não é uma questão são golpistas. de... Na minha opinião, não são revolucionários, são golpistas. Pronto, certo. O que é um bocadinho agora, o argumento que mais gostei não está no nosso pequeno vídeo. Sim, não cabia. É ele ter a ontologia da cara. Que diz que olhe para o Mussolini, olhe para a Meloni e veja a diferença. E perceberá que não são a mesma coisa. A Alexandra Mussolini, que era sobrinha neta dele, também não se parecia muito com Mussolini e dizia-se declaradamente fascista. E a Meloni, uma vez, em 2018 ou 2019, não passou muito tempo, diz que se devia acabar o crime de tortura para as forças policiais, porque isso punha em causa o seu trabalho. Pois. Enfim, passemos a outro. E agora, senhoras e senhores, Nuno Rogério. Como se costuma dizer, a doutrina divide-se, ou seja, há quem ache que isto beneficia a NATO porque a Rússia deixa de ter uma infraestrutura de transporte de gás para a Europa, mas a verdade, este vídeo que vamos ver enquanto eu comento é um vídeo das Forças Armadas de 2 países da Escandinávia que filmaram os momentos das explosões, portanto já sabemos que foram mesmo explosões, portanto isto não foi um acidente. Portanto, há quem diga é a NATO porque a infraestrutura russa acaba por ficar inutilizada. A verdade é que a infraestrutura não era só russa, quer dizer, era paga pela Rússia em cerca de metade. O resto das empresas que pagaram aquela infraestrutura eram empresas da União Europeia. Mas seja como for, aquela infraestrutura já não servia para nada, porque, como sabes, houve uma decisão da União Europeia de deixar de importar gás russo e, sobretudo, de não continuar o chamado projeto Nord Stream 2, que iria diretamente para a Alemanha. Há quem diga é a Rússia porquê? Porque é que a Rússia iria atacar a sua própria infraestrutura? Porque há pessoas que dizem que a Rússia está a tentar enviar uma mensagem militar aos europeus a dizer os gasodutos que vocês estão a construir, e há vários que estão neste momento a ser construídos, podem ter esta sorte. Há um gasoduto que foi agora construído que une a Noruega e a Dinamarca à Polónia.
há um gasoduto da Grécia para a Bulgária. A Turquia quer também trazer gás que vem do Azerbaijão sem ter que passar pela Rússia e, portanto, há quem diga que isto pode ser um aviso. Nós já dissemos aqui no programa com o Zé Milhares que há uma base de forças especiais marítimas russas muito próximo do lugar do acidente. Não estou a dizer que foram eles, estou a dizer que é só uma coincidência, estão ali. Este depoimento tem uma característica, tem várias coisas interessantes. Ele, por vezes, há informação boa, não quero negar isso, mas mostra-nos aquele vídeo das explosões no mar e diz que são 2 aviões de países escandinávicos que filmaram o momento da explosão. Bom, eles sabiam que ia haver explosão, estavam lá preparados para filmar a explosão. Como é que tiveram essa informação? Acho isso estranhíssimo. Ou então não é uma explosão, é outra coisa qualquer. E ele não explica isso. Portanto, acho que falta aqui, factualmente, uma explicação sobre o que é aquele ruído no mar, aquelas ondas, o que é aquilo. Depois utiliza muitas vezes a expressão, há pessoas que dizem que o que é uma coisa... Ele é jornalista, não é? Portanto, é uma coisa que eu não gostava muito na minha redação, quando tinha responsabilidades desse nível, que me aparecesse um jornalista. Há pessoas que dizem que as coisas são assim e são assadas. Há um mínimo de credibilidade que é preciso pôr nisto. Não é? Depois diz, a dada altura, que a União Europeia já não ia importar mais gás da Rússia. Bem, a Hungria acabou ontem, portanto, na segunda-feira desta semana, voltar a assinar um novo contrato com a Gazprom, mais conseguiu da Gazprom que uma promessa de adiamento dos pagamentos, diferir os pagamentos, porque eles vão comprar gás durante muito tempo à Rússia, porque não podem viver sem isso. E a Hungria, que eu saiba, ainda é da União Europeia. Depois, atenção, que na Alemanha a discussão sobre a questão do fornecimento de gás da Rússia não estava até este corte radical do fornecimento através de uma explosão, não estava completamente fechada a ideia de que, pelo menos nos próximos meses, teriam que continuar a comprar o gás vindo da Rússia. E depois... Eu tenho muitas dificuldades. E depois, só para concluir, depois há tantas hipóteses que ele põe e não fala daquilo que foi notícia em todo o mundo, que é o eurodeputado polaco, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros do país, fazer um tweet no dia da explosão a agradecer aos Estados Unidos por ter feito explodir aquilo. Portanto, há aqui uma parcialidade que me parece evidente, independentemente depois no meio ele meter informações boas, não é isso que está em causa. Ele, de facto, tem também acesso a informação pertinente. Mas aqui não me parece que saia nada bem. Bom, eu tenho muita dificuldade em considerar que ele tenha acesso a informação pertinente. Uma pessoa que diz que tem fontes do Kremlin, que o Zelensky fala com ele todos os dias por interposta pessoa, que os generais da frente ainda não lhe telefonaram, parece uma pessoa pouco séria em relação a isso. E, sobretudo, acho um pouco estranho a teoria de base, que é os russos... por este andar, devia estar a Ucrânia às portas de Moscovo, as tropas da Ucrânia, porque assim, os russos bombardeiam uma central nuclear onde têm soldados lá dentro, segundo afirma a comunicação social. Desliga e destrói um gasoduto que lhes dá cerca de 800 milhões de dólares por dia. E perde a única forma de fazer pressão do ponto de vista económico em relação à Alemanha, porque ao contrário do que diz o Rogério, a Europa não disse que ia, como tu disseste bem, a Europa não disse que ia desligar o gás da Rússia, diz que ia deixar de importar progressivamente, e no caso da Alemanha, que tem 44% a sua energia vem da Rússia, isso não é um ato de magia, nem um ato de vontade. E acho que devia-se ver que se os russos quisessem desligar aquele gasoduto, bastava pegar na torneira, não é? Fechar a torneira, exatamente. Fechar a torneira. Mas é evidente que eu acho que este mistério da explosão destes gasodutos nunca... Dos dois, não é? Não vai ser um mistério para sempre. Não penso... Não, mas a teoria mais impressionante que eu já vi é os russos fazem isso para acusar o ocidental.
Sim. os ocidentais, Sim. como se eles dominassem os meios de comunicação social e como a seguir a Visão, a CNN, a SIC fossem dizer não, isto é bastante credível. E como se não é? fosse indiferente perderem 800 milhões de dólares, que acho que é o que perderam com isto. Não, perderam do ponto de vista da circulação do gás. Fora porque o resto, do ponto de vista do investimento... Mas ele tem que razão. dividem com os Ele tem alemães, razão numa coisa alemães. que é a metade, ou não sei se é bem metade, mas uma boa parte da porcentagem daquilo também é de empresas europeias que também devem estar Claro. zangadíssimas com isto tudo. Né? Devem estar aflitas. Algumas não estão, que é as empresas do gás líquido dos Estados Unidos. Sim. Bom, acho que por hoje chega. Voltamos para a semana com mais comentários sobre os comentadores. Até já. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.